Mick, eu adoro fazer fofoca com o Mick, gente. O Mick é um eco-fofoqueiro de primeira. Tudo bem, Mick? Boa tarde, Yara, Henrique, Miguel. Olha, fofoqueiro não, eu gosto de comentar as novidades. Pronto, a gente tucana o gosto pela fofoca. Vamos tucanar. Então, Mink, a gente teve aí um anúncio que eu queria muito, eu e Miguel ouvir a notícia, ouvir a sua opinião, que foi a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. E aí, isso muda alguma coisa no nosso jogo? Yara, não sei se foi só para mim, o seu som está um pouquinho... Está baixo. Está baixo? Não, eu entendi a pergunta, mas está baixo. Eu tive que fazer um pouco de linguagem labial. Eita, ferro. Gente, desculpa, não sei o que está acontecendo, que o meu som é sempre alto, eu falo Agora alto. subiu. Ah, então pronto. Então, agora ele veio de dentro com intensidade ecológica. Isso. Então, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Olha, primeiro, era esperado. Da outra vez ele saiu também. Segundo, é muito ruim. Terceiro, ele tem titica na cabeça. Ele está achando que essas mudanças climáticas não vão aumentar os furacões, as inundações, as desgraças nos Estados Unidos. Os incêndios. Aquilo é um planeta à parte. Né? O Musk já convenceu o Trump que, se tudo der errado, ele está com a colonização de Marte bem encaminhada. Né? O plano B do Trump e do Musk é a colonização de Marte. O problema é que não dá todo mundo naquele foguete do Musk. Né? Vai ser difícil. Agora, vamos falar concretamente. Primeiro, os Estados Unidos é o segundo maior emissor mundial de gás carbônico. E ainda por cima tem a responsabilidade histórica. Emite muito e há muito tempo. Essa história do tempo é importante, nem todos os nossos acompanhantes aqui devem se dar conta disso. Quando você emite carbono do petróleo, do desmatamento, né, do metano dos lixões, esses gases não ficam um pouquinho e morrem, vão embora, não. Podem ficar 80 anos, 100 anos aquecendo. Então, uma parte do aquecimento que a gente está vivendo hoje são de emissões que aconteceram há 40 anos, há 50 anos atrás. Bom, agora, dito isso, os Estados Unidos não é só o Trump. Há vários estados americanos que têm políticas pró-clima. A Califórnia e pelo menos mais 19 outros. Políticas vigorosas. O André Corrêa do Lago e a Ana Toni, que vão ser, respectivamente, o presidente e a secretária executiva da COP30 em Belém, eles já disseram que vão convidar esses estados para estarem lá presentes. Quer dizer, os Estados Unidos não vai estar ausente. O Trump vai estar ausente, mas uma parte da sociedade americana vai estar lá. Outra coisa, os empresários. E aqueles empresários, Miguel, que investiram bilhões em energia solar, energia eólica, né? Várias medidas de redução das emissões por processos industriais, reciclagem do lixo, reaproveitamento. O que eles vão fazer? Agora que o Trump acha que tudo isso é uma invenção marxista, o que essa turma toda vai fazer com esses investimentos bilionários que eles fizeram? É claro que várias dessas questões vão continuar. Agora, que é um golpe duríssimo, não há dúvida. Não só esse, né? Estava analisando os mais de 60 decretos do Trump, é um desastre total, não só para os imigrantes, né? Para toda a questão dos LGBTs, das mulheres, dos negros. Ele proibiu as empresas de assumirem posições pró-inclusão e pró-diversidade. E o pior,
Vocês devem ter visto hoje no noticiário, Yara, algumas empresas, McDonald's e outras, já estão recuando das políticas que elas tinham assumido só para serem baba-ovo do Trump, né? Se curvarem ante a agressividade, ao poder, né? E as ameaças que esse senhor faz, já estão recuando. Então, são ameaças de todos os lados. Mas a gente está aqui no tema clima, depois a gente passa para os outros temas. É claro que é um baque, até porque se estava imaginando que os Estados Unidos tivesse ganho a seria um dos países que entraria com recursos para os fundos climáticos, inclusive para o Fundo Amazônia, que eu próprio criei em 2008, e o Fundo Clima, que eu próprio criei em 2009. Eu estava imaginando que os meus fundos lá, eu estou brincando, os fundos brasileiros, né, e do planeta, vai chover recursos para esses fundos, sem dúvida, mas os recursos americanos seguramente não vão existir, ou muito poucos, até porque ele é tão vingativo, tão cruel e perverso, que se uma empresa individualmente colocar lá, ele vai em cima dessa empresa, vai retaliar, vai taxar, vai excluir de algum edital. Quer dizer, ele é uma figura muito terrível mesmo. Então, é claro que para o clima isso foi um desastre. Agora, como eu disse, era esperado, tem alternativas, ele não fala por todos os Estados Unidos, muitas coisas que estão em andamento não vão voltar para trás, na Califórnia e outros estados, mas é uma notícia muito ruim para o clima e para a civilização no geral. Miguel? Mink, deixa eu trazer um gráfico aqui para a gente entender o papel dos Estados Unidos na emissão de gás carbônico na atmosfera. Eu acabei de colocar no grupo, Gui. Sobe lá, por favor. Emissões per capita dos 10 maiores emissores. O maior emissor absoluto dos Estados Unidos. O maior absoluto é a China. Só que a China tem 1,4 bilhão de habitantes, os Estados Unidos têm 350 milhões. Então, é importante você sempre também... Os Estados Unidos é o maior emissor per capita. E a China é o maior emissor absoluto, pouco acima dos Estados Unidos. E eu quero fazer mais uma observação, que os chineses, eu concordo com eles, que toda essa métrica é feita a partir da produção. Quando a China fala, olha, a gente precisa colocar o consumo aí, porque eu produzo tudo que o mundo consome. E só eu que sou uma peça de produtora. Tem isso também, né? Importante você falar isso. Eu nunca tinha visto esse argumento, mas é importante, Yara. Mas olha aqui, ó, esse é o gráfico do emissão per capita. Está pequenininho, então eu vou ler para as pessoas... Está pequenininha, estou olhando bem de pertinho aqui para ver, mas já estou vendo. Mas em primeiro lugar está os Estados Unidos, em segundo a Rússia, em terceiro a Coreia do Sul, Irã, Japão, China, Indonésia, União Europeia, Brasil, Índia. Você vê que os Estados Unidos caiu, todos os países, né, estão diminuindo o índice per capita porque estão tentando fazer a transição energética. A própria China, né, conhecida, é um dos países que está mais investido em transição energética. Os próprios Estados Unidos também, eles têm investido, muitos estados, né, uma parcela importante da sociedade americana é muito consciente, né, tem muitas ONGs ambientais nos Estados Unidos, na Europa. Então, é realmente muito triste que agora, por parte do presidente da República, né, você tenha, dos Estados Unidos, você venha uma decisão dessa, que não foi só essa, né, uma que chocou muito o mundo, foi sair da Organização Mundial de Saúde. Da OMS. Isso é muito chocante. Como é que alguém faz uma coisa dessa, Mink? Olha, a mesma pessoa que assinou isso colocou como ministro de Saúde um sujeito que a principal bandeira é contra as vacinas. Não só a vacina da Covid, as vacinas em geral. Ou seja, é um alucinado contra a ciência. Agora, eu te digo uma outra coisa que eu estava pensando aqui, Miguel, Yara. No Brasil, mais da metade desses atos que o Trump assinou não poderiam ser feitos por decretos. Teriam que ser feitos por leis
ou emendas constitucionais. Imagina se um presidente do Brasil assinasse um papel e dissesse: agora no Brasil só tem 2 sexos, masculino e feminino. Assinou o papel. O que é isso? Pois é, né? Tem uma dele que vai cair agora. Essa de dizer que o filho do imigrante nascido nos Estados Unidos não é americano, porque isso está na Constituição. 22 governos estaduais entraram na justiça, e mesmo uma corte conservadora e majoritariamente 6-3 pró-trumpista, eles vão derrubar essa medida, porque aí já é um escárnio, uma canetada de uma pessoa tirar uma coisa que está há mais de 100 anos na Constituição. Agora, tirando esse, que é, digamos assim, um escárnio total, mais da metade do que ele assinou, aqui no Brasil, um presidente não poderia assinar isso. Teria que ser através de uma lei discutida no parlamento, sancionada pelo presidente, ou vetada parcialmente, em suma, um processo legislativo normal. Agora, eu faço uma outra observação antes de devolver para vocês. Na política, na economia e no clima, não existe espaço vazio. O Trump saindo da questão climática, outros países, sobretudo a China e a Europa, vão ocupar esse espaço. E vão produzir mais equipamentos, vão ser chamados por mais países, né, para resolver questões ambientais, vão ser mais parceiros. Quer dizer, os Estados Unidos, toda a retórica do Trump é enfrentar a China, enfraquecer a China, e, no fundo, ele está dando de bandeja para a China um protagonismo nessa e em outras questões enorme. Ou seja, ele está dando um tiro no pé. Além de dar um tiro no clima, um tiro no bolso, está dando um tiro no pé, porque está entregando para a China e outros o protagonismo de um espaço que ele está saindo fora, achando que ninguém vai ocupar. Ledo engano. Inclusive, Mink, você sabe que eu cubro China, né? Todos os dias. Sim. E é exatamente a sua análise, que é a análise dos especialistas chineses, com uma pessoa, um país a mais que somos nós e o BRICS de um modo geral, que com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, recai sobre nós, que são os maiores países da economia global, a maior diversidade do Brasil. Lógico que tem outros países que estão. Ô, Yara, o seu som está dando problema de novo. Gente, que coisa. Cai e fica assim meio inaudível, uma coisa estranha. É verdade, para mim também. Eu até mudei. Ó, esse daí então melhor agora. Melhorou. Esse daí eu vou mandar para você pelo Zap, para você ver. É muito interessante essa ponderação dos chineses. Que, olha, a gente precisa a partir do consumo e não da produção, porque a China ela é o chão de fábrica do mundo. Né? E aí eles ponderam esse olhar aí, vamos medir essas emissões. Bota nos comentários aí, tem que medir dos dois, né? Tem que medir da produção, porque as fábricas têm que reduzir a poluição. Claro. Exatamente. Mas essa ponderação é importante. Eles querem um equilíbrio nisso daí para poder dividir as tarefas de enfrentamento à crise climática. Ô, Miki, só para te fazer uma observação, essa coisa essa loucura do Musk, e que o Trump falou também, né, agora, de mandar todo mundo para Marte, né? Ou seja, destrói o planeta, vai todo mundo morar em Marte. Só para lembrar as pessoas que Marte, não dá para morar em Marte, entendeu? Uma pessoa morre em Marte em 30 segundos. Marte é radioativa. Marte não tem proteção atmosférica. Então, a radioatividade do Sol mata qualquer pessoa. Você tem que ficar com uma roupa ultra especial, não pode ficar muito tempo. Você fica dentro de uma base com uma coberta contra a radioatividade. Não tem clima, não tem oxigênio. Então, é ridícula a ideia de pensar de que a gente poderia morar em Marte. Né? Você teria que fazer uma terraformação para ter atmosfera magnética. Ele acredita nisso. Ele está falando isso para valorizar os foguetes dele e para atenuar a lambança que eles estão fazendo. No fundo, eles não acreditam em mudanças climáticas. Agora, o terrível é que as grandes redes, essas big techs, que até alguns anos atrás apoiavam os democratas nos Estados Unidos, tinham uma posição avançada em relação à questão ambiental, muito rapidamente se curvaram ao poder e às ameaças do Trump.
Isso, para a questão da mudança dos hábitos, isso da mudança dos padrões de produção e consumo, né? Nós, ambientalistas, sempre dissemos, olha, cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um de nós. É claro que o governo tem que fazer, as empresas têm que fazer, mas a gente tem que, não podemos usar sacola plástica, vamos usar uma bolsa reutilizável, não vamos cortar árvore, vamos separar o lixo, não vamos jogar porcaria no oceano, não vamos contaminar com agrotóxico. Então, e normalmente as redes são simpáticas a isso. E quando alguém chega e diz não existe mudança climática, até há pouco tempo isso era considerado uma fake news. Como não existe mudança climática? O problema é que agora, eles retirando esse controle de conteúdo, essa verificação, vão ter milhares e milhares de negacionistas ironizando aqueles que estão preocupados em economizar água, em economizar energia, botar uma placa solar no seu prédio. Vão dizer, isso aqui é história dos comunistas, para vender não sei quantos. E isso não vai ser considerado fake news. Então, a gente tem que fazer uma grande batalha com outras redes, com outros países, com outros governos, para enfrentar. E outra coisa, colocar aqui no Brasil, eu acho que o parlamento a gente não pode esperar muito, eu estou confiando no Supremo, que eles vão derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que tira a responsabilidade das redes de retirar qualquer coisa que não seja por imposição judicial. Vai cair, já tem 2,5 votos para tirar isso. Na verdade, 3 votos, né? Que é a única restrição do Barroso em relação às ofensas pessoais. Então, já temos 3 votos para tirar o artigo 19. Então, nós não podemos aceitar que essas redes imponham ou permitam, ou põem lá os seus algoritmos para triplicar e quadruplicar o que causa polêmica, que é o discurso do ódio, que é a mentira, de forma completamente irresponsável. Então, tudo isso está ligado. Eu acho que a batalha do clima também passa pela batalha das redes, porque senão a gente não consegue mudar o comportamento do cidadão, que ele vai ser bombardeado, que esse esforço dele para plantar uma árvore, economizar energia, reciclar lixo, isso tudo é uma baboseira. E vai ser algo não só válido, como vai ser lá o algoritmo, como isso é polêmico, o algoritmo vai meter pilha nisso. Então, é outra frente que a gente vai ter que batalhar duro. Mink, deixa eu só fazer um comentário rápido, Yara, sobre essa decisão do Trump de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Isso aí vai ter um backlash, né, como se diz em inglês, vai ter vai ser muito negativo para o Trump e para o movimento dele, eu acho, para os Estados Unidos, mas porque isso aí, evidentemente, isso aí causa um desconforto enorme na comunidade científica americana, que é uma das maiores do mundo, né? Os Estados Unidos têm grandes cientistas, grandes médicos, uma comunidade acadêmica assim, que é muito, muito grande, muito poderosa, muito influente no mundo. Eu lembro que o Bolsonaro também, quando ele veio para a televisão, logo após o advento da Covid, chegar a Covid no Brasil, que ele fala, uma gripezinha, eu assisti pela televisão, eu pensei, acabou o Bolsonaro, né? Ele compra a briga, porque quem compra a briga contra a ciência, perde. Não existe um grupo mais coeso no mundo do que a comunidade científica. Não é uma coesão ideológica, não é uma coesão política, é uma coesão em torno de princípios, né, quase milenares, né, seculares da ciência. Então, quando alguém vai contra essa comunidade, está apostando eu concordo contigo. E digo mais, as principais leis que eu aprovei foram fundamentadas por cientistas da UFRJ, da Fiocruz. Quando eu fui ministro e criei o Fundo Amazônia, eu coloquei na coordenação a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, até para mostrar que não era uma coisa ideológica, né? A gente teria que ter uma base científica muito forte. Eu concordo contigo.
Uma das repercussões da saída dos Estados Unidos da OMS, que você, Miguel, está reforçando do meu modo de ver com razão, enfatizando isso, os Estados Unidos era o maior contribuinte da OMS, se não me engano, cerca de 24%, 25%. Então, isso significa menos dinheiro para comprar vacinas para a África, para a Ásia. Quer dizer, além do lado obscurantista, tem um lado prático. Ele vai deixar a OMS com menos 1/4 dos recursos. O que a OMS faz com esses recursos? Exatamente, dá remédios para combater a desnutrição infantil na África, na Ásia, em alguns países da América Latina. Então, tem um lado, né? Quem está certo é aquela bispa que disse que ele não tinha compaixão, não tinha misericórdia, não tinha um olhar que os religiosos todos falam, um olhar de cuidado, de solidariedade, de bondade com essas pessoas. Ou seja, é uma pessoa perversa. A ideologia dele não é só um ódio ao dinheiro, à força e às armas. Ele tem um desprezo pelas pessoas e, cortando esse recurso do OMS, vai acentuar crises sanitárias em alguns locais do mundo. Inclusive nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos. Tem cientistas falando que há um temor de que os Estados Unidos, com todo esse negacionismo agora, ele pode se tornar como é que se fala? Um celeiro de novas pandemias. Os Estados Unidos. Como já foi na Covid, né? Porque os Estados Unidos, a gente não pode esquecer, foi o país número 1 da Covid. Foi o país que mais morreu gente e mais teve infectado e, portanto, que mais infectou o resto do mundo. E agora, para complementar, vai ter um ministro de saúde que é contra a vacina. Então, imagina, ele vai ter menos recurso para produzir as vacinas, vai ter menos vacina disponível. Então, as doenças, os vírus, né, eles vão ter menos combate, você tem toda a razão, Miguel, vão ter um território livre para se desenvolver. Aliás, a tal liberdade do Trump, eu acho que se aplica, nesse caso, com razão, aos vírus. Liberdade dos vírus, a gente ri, você ri da desgraça. Né? Mas é engraçado. Né? Tragicômico, né? Tragicômico. Mas vamos voltar aqui para o Brasil, porque hoje, gente, foi anunciado. Vocês não estão me ouvindo? Eu já agora eu voltei a te ouvir, mas está um pouquinho baixo. É uma caída, assim. O André Lago, que foi escolhido por Lula como presidente da COP. Gui, roda aí, por favor, a fala do André Lago, por favor. André Corrêa do Todos Lago. juntos e com a ajuda de todos vocês também, vamos conseguir fazer uma COP que será lembrada com entusiasmo. Antes de mais nada, eu queria agradecer, evidentemente, a confiança do presidente Lula em me nomear presidente da COP 30. É uma honra imensa e eu acredito que o Brasil pode ter um papel incrível nessa COP. E agradeço, evidentemente, também o resto do governo, porque a COP a gente vai ter que construir todos juntos e, além do governo, com a sociedade civil, com o empresariado, com todos os atores que são absolutamente essenciais na, primeiro, formação do que o Brasil quer desta COP, né, que a gente já, como secretário de Clima, já vinha trabalhando muito com inclusive com a Ana Toni, com a ministra e com os demais ministérios. Nós vamos todos juntos e com a ajuda de todos vocês também, vamos conseguir fazer uma COP que será lembrada com entusiasmo. Uai, sumiu o áudio, Gui. Hoje está encruado, hein? Eu conheço bem ele, viu? Não sumiu o áudio, não, Yara, a gente ouviu tudo. Ouviu tudo certinho. Tá. Então, beleza. Eu ouvi, Yara. Conhece? Deixa eu dizer, eu conheço bem ele. Quando eu era ministro, ele já era uma pessoa do Itamaraty, especializada em clima e um grande negociador. Ele é muito habilidoso, ele tem uma base técnica, ele dialoga com o setor empresarial, ele tem a confiança dos ambientalistas. Inclusive, não sei se vocês viram umas notas no jornal, até o agronegócio saudou, achou que ia ser uma pessoa mais ideológica, quando viu que foi ele, elogiaram. Ou seja, ele circula em todas as áreas,
é competente e comprometido. Portanto, foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha. Agora, o trabalho dele vai ser duro, né? Mas não é nada impossível, né? Eu já contei aqui até mais de uma vez, quando eu fui ministro, eu tive que negociar com o setor privado, né? A moratória da soja, o pacto da madeira legal, o pacto do minério legal, e consegui fazer acordos. A gente dava pancada forte nas operações Boi Pirata e negociava. O André Corrêa do Lago, ele, a nível internacional, ele dialoga com todos, é claro. Com os negacionistas não tem muita conversa, mas com todos aqueles que que já estão fazendo e poderão fazer, ele é muito bom de negociação. É um grande negociador. Eu fiquei muito contente com essa escolha, né? E foi a melhor notícia para contrapor a essa desastrosa saída dos Estados Unidos. E ele mesmo foi um dos primeiros que disse que vai convidar a Califórnia, os estados todos, e os empresários americanos que investem em energia limpa. Então, eu vejo com muito bons olhos essa nomeação. E a Ana Toni, que é secretária de Clima da Marina, do Ministério do Meio Ambiente, vai ser a secretária executiva da COP. Também conheço bastante a Ana Toni. Ela vem também do movimento ambientalista, mas também da base científica. Então, a gente está bem servido. E temos bastante tempo para nos preparar para isso. E ele seguramente vai viajar, vai conversar com os ministros de meio ambiente, com setores de vários países. Então, essa nomeação foi uma nomeação acertada. Agora, não basta isso, né? A sociedade civil do Brasil e de outros países tem que participar, até porque as soluções climáticas não dependem só de decisões do governo, não dependem só de dinheiro, dependem de mudanças de atitude, né? E essas mudanças de atitude têm que ser conhecidas, estimuladas e generalizadas. Quantas experiências bacanas de recuperação de solo, de reflorestamento, de agricultura orgânica sem agrotóxicos. Quantas dessas existem no mundo? Milhares, milhares. Então, só você divulgar e apoiar, isso é muito importante, porque um dos argumentos que os países ricos dão para explicar por que eles nunca contribuem com os montantes acordados nas COPs, cada vez que uma COP chega e acorda, não, então, os países ricos vão dar por ano 100 bilhões. Aí eles dão 10, 20. E vem a conversa. Mas os países não tinham equipe, não tinham projeto, não tinham tecnologia. Como é que eu vou dar dinheiro se eu não sei como é que isso vai ser gasto? Então, eu já, inclusive, conversei isso com o próprio André Corrêa do Lago há 2 meses atrás, que um dos pontos que a COP deve focar é como esses recursos devem ser direcionados para os países criarem equipes, criarem projetos, criarem planejamento e poderem, sim, bem utilizar aqueles recursos que, obrigatoriamente, os maiores emissores, os mais ricos, que têm mais tecnologia, têm que contribuir. Então, eu acho que essa vai ser uma linha dele com a qual eu concordo e conversei com ele, como disse, há 2 meses sobre esse tema. Muito bem. Deixa eu trazer só uma break news aqui, que é a queda do dólar, né? O dólar caiu muito fortemente hoje. Quero pedir para o Guilherme subir aqui o gráfico, é o gráfico do dólar histórico de 30 dias, de um mês. Até que enfim. É importante, né? É um movimento importante, porque estava sobrevalorizado, isso acaba gerando risco de inflação. Está abaixo de 6, né? Caiu abaixo de 6, chegou a 5,91, né? Aí caiu muito fortemente. Também a gente tem notícia de uma entrada recorde de recursos estrangeiros no Brasil nos últimos dias, entendeu? Ou seja, toda aquela suposta expectativa ruim econômica se desfez num átimo assim, em coisa de dias.
como muita gente já esperava, eu tenho escrito sobre isso. Link sabe, porque os fundamentos são sólidos no Brasil. Você tinha muita especulação, muita gente ganhando dinheiro com especulação, e muita gente querendo forçar uma barra. Né? Mas, enfim, essa notícia no último mês caiu bastante. Importante, muito relevante. Importante para equilibrar. Falar nisso, Link, como é que você está vendo, qual a avaliação que você faz aí, então, desses primeira metade do governo Lula? O que você espera agora para a segunda metade? Olha, eu participei do segundo governo Lula, né? Uma situação bem diferente. A situação mundial era outra, o parlamento era outro, não era tão belicoso, não existia o bolsonarismo, não existia esse mundo de emendas parlamentares. Então, era um mundo muito mais favorável. Vamos pensar, o governo não depende só do governo, o governo é o governo e o mundo que está no entorno, né? A situação do entorno é muito mais desfavorável. O Bolsonaro perdeu a eleição, mas o bolsonarismo é muito forte, né? Então, eu avalio que essa primeira metade do governo Lula, ela não foi igual em todas as áreas. Teve áreas onde avançou mais. Eu acho, por exemplo, que a educação foi muito bem. Não só essa história do pé de meia, que eu acho que até devia ser mais divulgado, acho um programa excepcional, como agora, como é que chama? Mais professor, não sei se é exatamente esse o nome, mas que estimula os alunos a fazerem os cursos de pedagogia para o magistério e também estimula os professores a irem para o interior. É uma réplica do Mais Médicos para a educação. Então, acho que a área da educação foi muito bem. Outras áreas foram bem. Por exemplo, o meio ambiente, a Marina começou na Amazônia, no Yanomami, foi muito bem. Eu mesmo tive 2 conversas com ela, falei do Cerrado, falei que não adiantava diminuir o desmatamento da Amazônia e continuar crescendo no Cerrado, mas houve um contra-ataque e agora, nos últimos meses, diminuiu também o desmatamento no Cerrado. Então, eu também dou uma nota boa para a Marina, se bem que a parte dos incêndios florestais eu acho que pode melhorar muito. Claro, isso depende dos estados, bombeiros, defesa civil, mas eu acho que essa parte pode e deve melhorar e ela já está focada nisso. Agora, teve outras áreas que não correram tão bem assim e que a gente vai ter que, nessa segunda metade, avançar muito mais. Eu sou muito companheiro do Paulo Teixeira, mas muito mesmo, né? Tivemos dobradinhas na questão do amianto, na questão do cannabis medicinal. Eu sou companheiraço mesmo do Paulo Teixeira. Mas eu acho que o Lula não deu recursos e condições para ele avançar mais com a reforma agrária. O MST está na bronca e eu acho que agora vai avançar mais, inclusive com foco que o Lula colocou há 2 dias atrás, de baratear os alimentos. Que aí o Lula está preocupado que os trabalhadores têm mais emprego e mais salário, mas o preço no supermercado está caro. Então, tem que baixar o preço dos alimentos. E não é por decreto, tem que tomar várias medidas, estimular a produção, garantir a distribuição, o armazenamento, né? A própria agroecologia pode diminuir o custo do alimento, que uma parte do custo do alimento é o custo do agrotóxico. Envenena a gente e encarece o alimento. Então, acho que a gente tem muita coisa para melhorar, né? A própria articulação política, também gosto do Padilha, mas ele está num ambiente hostil. Agora, essa mexida ministerial, o Lula, que é muito experiente, muito safo, conhece o parlamento, ele vai dar um jeito de diminuir essa obstrução. E eu acho que essa ofensiva do Dino, eu quero dizer que eu concordo com tudo que o Flávio Dino está fazendo. Esse volume de emendas parlamentares e a falta de transparência e rastreabilidade torna o orçamento ingovernável. E eu acho que o Dino vai botar uma ordem nisso, uma certa ordem, não vai acabar com a essência. Eu acho que isso tudo vai melhorar. Agora, tem que ter um arranjo político melhor. O arranjo político não está bom, o governo não está conseguindo fazer avançar, tirando as pautas econômicas, o grande avanço que foi a reforma tributária. Em outras áreas,
é muito difícil, né? Mesmo nessas áreas agora da segurança pública, que o governo deu 2 belas tacadas, né? Essa mexida que o Lewandowski fez na emenda constitucional, incorporando algumas sugestões do Estado, eu acho que agora vai conseguir avançar. E esse decreto, colocando que a polícia só deve usar arma de fogo em última linha para acabar com essa mortandade, foi muito positivo. Então, eu estou vendo bem também o Lewandowski. Mas a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa particular para fazer. Então, eu estou esperançoso para essa segunda metade do governo. Maravilha. Mink. Yara, vou me despedir do Mink. Sim. Nosso convidado chegou, nosso outro convidado, Mink. Um forte abraço. Muito obrigado, então, pela entrevista. Pai, agora foi o Mink que congelou? Mink, tchau, Mink. Eu acho que sim, acho que ele congelou. Meu som melhorou, Miguel? Sim, está ótimo. Eu reiniciei aqui tudo, né? Não adianta ficar... Ele não tem coerência nenhuma. Mas vamos em frente. Apesar dele, vamos resistir. Beijo, querido. Eco abraços. Eco abraço.